Fala aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje o tema é sobre punção intraóssea, exatamente, punção intraóssea, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Na semana passada a gente fez um atendimento onde a gente precisou usar esse recurso e agora a gente vai falar como utilizar esses dispositivos. Então a gente vai falar tanto do dispositivo Big quanto do EZ-IO. Bom, primeira coisa que eu quero falar sobre punção intraóssea. A agulha 40x12 não serve para nada nos dias de hoje, tá ok? Hoje, a agulha 40x12 é algo que nós não fazemos mais o uso dela. Já foi utilizada no passado, quando não havia recurso, né? Mas hoje, a nossa agulha, queridíssima agulha 40x12, ela basicamente virou um meio de fortuna. Por quê? Porque as taxas de sucesso na punção intraóssea utilizando a agulha 40x12 são muito baixas, né? Então a chance dela entortar é muito grande porque ela é muito comprida, né? Aqui ela já está desprezada, essa agulha 40x12, no dispositivo próprio do EZ-IO, inclusive, né? Então a gente já considera que hoje a agulha 40x12 ela não é mais utilizada nas punções intraósseas. Mas eu quero saber de vocês que estão assistindo aí a gente, né? Será que no ambiente de vocês aí ainda se utiliza a punção intraóssea com a agulha 40x12? Né? Ainda estão utilizando a agulha 40x12 como esse meio de fortuna para a realização da punção intraóssea? Ou será que a gente já evoluiu no conceito e agora utilizamos os dispositivos apropriados como o Big e o EZ-IO? Lembrando que o Big é o Bone Injection Gun, então a gente tem a versão dele adulto, tá? Com esse dispositivo azul, e nós temos também a versão dele infantil e pediátrica com esse dispositivo vermelho, tá ok? Então são as duas variações que tem no Big. E o EZ-IO, ele é só um dispositivo, parece uma parafusadeira doméstica, né? E a gente tem as agulhas que vão fazer a diferença com relação ao tamanho. Então a gente tem, deixa eu posicionar aqui legal, a agulha azul, a agulha amarela e a agulha rosinha, tá? Para os babies aí, né? Então a agulha rosinha, ela tem o tamanho bem pequenininho aqui, ela é bem minúscula, tá? Ela tem o tamanho aqui, deixa eu pegar exatamente, de cabeça eu nunca lembro o tamanho exato, ela tem 25 milímetros, tá? Então a agulha rosinha, ela é bem pequenininha. A agulha azul é uma agulha média, ela tem 15 milímetros, tá ok? Essa agulha azul aqui. E a agulha amarela tem 45 milímetros, essa agulha enorme amarela aqui, tá? Então a amarelinha, ela vai ter 45 milímetros, ela é enorme, ela é maior do que uma 40x12, tá? A 40x12 minha aqui já está presa no dispositivo apropriado, porque quero mostrar justamente que a gente não usa mais ela. Então, essa agulha aqui é utilizada para pacientes adultos e pacientes obesos, tá ok? Pacientes que vai ser difícil pegar um acesso venoso aí. Essa agulha aqui, azulzinha, de 25 milímetros, ela já é utilizada para pacientes adultos e que não são obesos, né? Então, pacientes magros, comuns e tal, até 100, 120 quilos, ainda dá para se utilizar essa agulha aqui na punção intraóssea, tanto de tíbia quanto de húmero, beleza? Já a agulhinha pequenininha, de 15 milímetros, ela já vai ser utilizada para os babies. Então, as agulhazinhas de 15 milímetros já vai ser utilizada para os babies. A gente ainda tem que relembrar, né, pessoal, que o dispositivo EZ-IO, ele não é compatível com punção manubrial. Então, o EZ-IO, ele não é compatível com punção manubrial. Alguns dispositivos de punção intraóssea, ele não pode ser feito na punção external. Por quê?
Porque existem dispositivos que são próprios para isso, como o Fast Track, tá? Então o Fast ele é utilizado para fazer a punção manubrial. Inclusive hoje é o padrão ouro aí do T3C, do treinamento tático militar, que faz parte do exército americano e de alguns outros serviços militares e paramilitares aqui no Brasil também. Então existem dispositivos próprios para poder fazer punção manubrial, punção de osso externo. O EZ-IO ele não tem essa função, tudo bem? Então você vai poder usar o EZ-IO em húmero, tíbia, cabeça humeral, tíbia proximal e tíbia distal. São os três sítios que o EZ-IO pode entrar com muita facilidade para públicos adultos, infantis e bebês também podem ser utilizados. O outro que a gente tem, que é bastante popular também, é o BIG, que é o Bone Injection Gun. O BIG, a gente tem ele na versão adulto e na versão pediátrica, tudo bem? O BIG na versão adulto, você vai titular ele, deixa eu ver se eu consigo pegar o foco aqui, aqui por tíbia proximal, deixa eu rodar. Se você deixa ele mais distante, ele pega região de maléolo, que vai ser tíbia distal. E se você roda ele um pouquinho mais, ele pega a punção radial, no osso rádio, tá ok? Então, ele tem esses três sítios de punção de acordo com a distância que você deixa ele do dispositivo. A agulha vai entrar mais ou menos. Tá? E aí você consegue utilizar ele num dispositivo ou em um sítio ou no outro sítio. Tudo bem? O infantil ele já vai ser titulado por idade. Então, quando ele está no máximo aqui, com 1,5 cm, ele já consegue atingir uma população de 6 a 12 anos. Deixa eu ver se ele consegue pegar aqui 6 a 12 anos. Quando você deixa ele um pouquinho mais distante, vai entrar menos agulha. Então já pega uma população aqui de 3 a 6 anos. Crianças ainda, né? E quando você pega ele no máximo, ele consegue atingir bebês de 0 a 3 anos. Também de acordo com a distância que vai ficar a agulha desse membro e tudo mais. Beleza? Por que eu estou falando tudo isso para vocês aí? Porque hoje, pessoal, a agulha 40x12 ela não deve ser utilizada na punção intraóssea de pacientes adultos e também de pacientes pediátricos. Hoje já existem recursos que não são tão absurdamente caros e que podem ser muito úteis na hora de obter um acesso vascular do nosso paciente, tá ok? Então, essa é a primeiro bizu que já fica para vocês aí. A agulha 40x12 pode ser utilizada? Na teoria, não. Na teoria, você tem recursos extras muito melhores para poder fazer a punção intraóssea, específicos para isso. Na prática, se você não tem, né? Eu enfermeiro Gilberto, eu já fiz punção intraóssea com 40x12, já tive sucesso, tá? Em paciente adulto, inclusive, já tive sucesso em paciente adulto, em região de tíbia proximal, mas a grande maioria das vezes que eu tentei punção intraóssea com agulha 40x12, tanto em adultos quanto em pediátrico, né, antes da gente ter o recurso específico, eu tive insucesso, não deu certo. A agulha acaba entortando, ela é muito grande, o bisel dobra, o bisel também é muito aprofundado, né? Então não teve sucesso. As agulhas inferiores, inclusive, né? As agulhas 13x4,5, sem chance, as agulhas 25x7 também é muito fina, acaba entortando e se atravessar o osso não vai conseguir vencer ali os fragmentos ósseos que ficam, tá? Então, a agulha 40x12 não é uma agulha boa para punção, mas se é o único recurso que você tem, você ainda pode até tentar utilizar, tá ok? Porque a gente fez essa live hoje, né? O que nos motivou a fazer essa live de hoje foi um atendimento que eu estou colocando a foto aqui para você, tá? A foto aí do atendimento.
E foi um atendimento de uma paciente, tá? Uma senhora obesa, bem obesa. Ela tinha aproximadamente 1,55 m e pesava 150 quilos. Então ela era uma paciente bastante grande, bem volumosa, que a gente foi acionado para poder fazer o seu socorro. E na hora que a gente chegou no local, ela estava em decúbito dorsal horizontal, né, em DDH, ao solo, no chão da sua residência. E nesse momento, a acompanhante dela ali, a familiar dela, tinha verificado o destro, né, o hemoglucoteste, a glicemia capilar, e tinha observado uma glicemia de 35 mg por decilitro, ou seja, ela estava em hipoglicemia. A gente fez a nossa primeira abordagem, então, comum, né? A abordagem do SAMU mesmo. Então, a gente estava num suporte intermediário de vida, tinha o nosso condutor, que estava sinalizando a via nesse momento, o técnico de enfermagem, né? A nossa técnica de enfermagem, e eu como enfermeiro. Então, nós estávamos em 3 socorristas para esse atendimento, né? A vantagem do suporte intermediário de vida é que a gente tem um pouco mais de recurso quando coloca um enfermeiro em cena. E a gente foi fazer esse atendimento, então essa paciente estava lá deitadona lá no chão, bastante volumosa, então as mamas dela, para você ter ideia, cobriam até o pescoço dessa paciente, e imediatamente a gente foi fazendo a abordagem convencional de um paciente inconsciente, que é o CAB, né? Então, checa, primeira coisa de um paciente, ver se está respondendo, o paciente estava irresponsivo. Checamos o pulso dessa paciente, ela tinha pulso central e ela respirava, mas ela estava desacordada. Então, a gente avaliou o nível neurológico dela, ela estava apresentando para a gente ali um Glasgow de 4 naquele momento. A única coisa que ela fazia eram alguns sons incompreensíveis, alguns gemidos, tá? Então, o Glasgow dela naquele momento era 4. E era justificado pela hipoglicemia dela, né? Então a gente precisava corrigir urgentemente esse estado hipoglicêmico. Como ela era uma paciente muito grande, a gente tentou fazer acesso venoso primeiro, né? Que é o natural. A gente tenta primeiro um acesso venoso, algumas tentativas podem ser feitas até se considerar que é uma via difícil, né? Então, por literatura, a gente tem que até 3 tentativas ou 90 segundos feitas pelo profissional mais experiente da cena que vão dizer se é possível fazer esse acesso venoso ou se é um acesso venoso difícil. E foi o que foi feito. Então eu tentei a primeira punção, não tive sucesso, punção em fossa cubital de braço esquerdo, não tive sucesso, e a gente optou por fazer a punção em fossa cubital do braço direito. A minha colega técnica de enfermagem tomou essa posição e tentou essa punção, não deu certo. Nesse momento, para você ter ideia, quem deu o estalo, assim, quem sugeriu a primeira vez, né, nesse atendimento de fazer a punção intraóssea foi o nosso condutor. O nosso condutor falou assim: pô, enfermeiro, ia bem uma intraóssea aqui, não? E de fato eu falei para ele, ó, calma, vamos tentar mais uma vez, porque a gente tentou 2 punções, ainda não teve sucesso. A gente já passou aqui quase 2 minutos, né? Mas eu quero tentar uma terceira punção, e aí foi o que eu fiz. Eu fui para o pé direito dela e garroteei, tentei fazer uma punção de um acesso, mas mesmo assim com Gelco 22 não teve sucesso. A punção não deu certo e eu não consegui puncionar o acesso venoso dela. Então a gente já tinha lá uma paciente, vamos recapitular, Glasgow 4, destro de 35, extremamente hipoglicêmica, né, inconsciente, que a gente precisava puncionar o acesso, e é uma paciente muito grande, então a gente tentou fazer a punção venosa, mas não teve sucesso. O nosso próximo passo foi utilizar a punção intraóssea, tá? E a hora que a gente tentou fazer a punção intraóssea dessa paciente, o nosso dispositivo foi o EZ-IO, foi o dispositivo que a gente escolheu para poder fazer essa punção. Então assim, cara, a gente tentou fazer essa punção venosa por 3 tentativas, já estávamos há 2 minutos com essa paciente e não tivemos sucesso. Nosso próximo passo, então, que foi sugestão até do nosso condutor de viatura, ele falou assim, olha, vamos tentar
fazer uma punção intraóssea. Eu falei, batata, vamos lá então. Preparei o meu equipamento, lá a gente tem o EZ-IO, utilizamos a agulha azul, que é aquela de 25 milímetros, fizemos a asepsia do local, retiramos a capinha dela, posicionamos, no caso, em platô tibial proximal esquerdo e fizemos a ativação do dispositivo. Conforme a gente fez essa ativação do dispositivo, a gente teve um sucesso. Depois que a gente faz a ativação do dispositivo e introduz a agulha na medula óssea, a gente retira o perfurador e depois de retirar o perfurador, a gente faz 2 testes. O primeiro teste, fazer uma aspiração dessa agulha, desse dispositivo que ficou lá na perna da paciente, né? Então a gente tentou fazer uma primeira aspiração para ver se aspirava a matriz óssea, não tivemos sucesso, e aí a segunda tentativa é a de infusão e observar extravasamento. Então essa lavagem que é feita aqui é para justamente retirar fragmentos ósseos que possam ter ficado nessa pontinha dele aqui, ó. Então essa pontinha dele aqui já está sem agulha, tá? E essa pontinha dele que fica dentro do osso. E a gente tentou fazer essa aspiração sem sucesso, mas a infusão foi tranquila, beleza? Então a gente usou uma outra agulha para poder fazer essa infusão. Qual que é o grande pulo do gato aqui? O grande pulo do gato. O grande pulo do gato é que para a gente fazer essa infusão, a infusão num paciente inconsciente, ela pode ser feita com solução salina, soro fisiológico a 2%, enfim, pode ser feita, não tem problema. Mas o paciente consciente, essa primeira infusão, que vai gerar essa primeira expansão óssea, ela merece ser feita com lidocaína. Lidocaína 2%. Aí você pode utilizar ela sem vasoconstritor, de 3 até 5 ml para o paciente adulto, tá? No nosso caso aqui, o que aconteceu? Eu estava no suporte intermediário de vida, onde a gente tem protocolo já para punção intraóssea e tudo mais, é um procedimento que o enfermeiro pode realizar quando devidamente treinado, né? Eu dou curso, na Eagle a gente dá curso disso, então eu sei o que eu estou fazendo ali. Mas essa parte de fazer lidocaína, eu não tinha lidocaína. Tá? Então a gente não é uma CIV completamente medicalizada. A gente tem alguns medicamentos que podem ser feitos, mas a lidocaína não faz parte da nossa grade ainda. Então acabou gerando um certo desconforto ali. Falei, pô, vou fazer o flush com solução salina, mas essa paciente daqui a pouco vai acordar. E a hora que ela acordar, ela vai ter dor. Tá? E foi o que aconteceu. Né? Então a gente fez o flush, fizemos para ela 250 ml de solução glicosada 5%, mais 6 ampolas de glicose hipertônica 50%. A gente conseguiu corrigir o destro dela para virar até 100 miligramas por decilitro. Então, depois de tudo isso de glicose para ela, o destro final dela era de 100 miligramas por decilitro. E a paciente acordou, foi recuperando a consciência e tal, e quando ela já estava em Glasgow 15, ela falou, olha, tem alguma coisa na minha perna? Né? Tá doendo minha perna. E de fato estava puncionado o osso dela, né? Então a gente orientou, falou, olha, sim, tem uma punção aqui, a gente não achava a sua veia, a gente optou por fazer a punção intraóssea, mesmo que fosse apenas uma hipoglicemia, né? Apenas entre aspas, mas mesmo que fosse apenas uma hipoglicemia, a gente optou por fazer a punção intraóssea e deu resultado, conseguimos reverter a hipoglicemia da paciente e a gente posicionou essa paciente depois, então, para ficar em pé e descer a sua residência, que era uma escadaria enorme e tal. E aí a gente, por questões de segurança, né, como ela estava com o osso puncionado e tinha acabado de voltar da hipoglicemia, a gente optou por fazer a remoção dela com cadeira de rodas. Então a gente trouxe a cadeira de rodas, posicionou a paciente
afivelou bem essa cadeira e levou ela na mão, né, 150 kg na mão, descendo degrau a degrau para poder chegar na viatura e remover ela para o pronto-socorro mais próximo da nossa região ali. Então foram algumas coisas que a gente fez nesse atendimento que deu resultado, foi um sucesso. E chegando na unidade receptora, aí é que é o mais legal, né? Quando a gente chega na unidade receptora, a gente observa que as pessoas que estão ali não estão muito acostumadas com isso. Falar, pô, mas o que é isso, né? E aí, faço o que com isso agora? Então cabe a gente, que no caso estava no APH, que fez o procedimento, também orientar o restante do procedimento. Então, olha, já fiz a punção, o acesso está pérvio. Se vocês quiserem continuar usando esse acesso, sugiro fazer um flush de lidocaína, 2%, para poder continuar o atendimento dela, que agora aqui na unidade tem. E quando for fazer a remoção, você vai pegar uma seringa de 10 ml, pode ser de 10 ou de 20, enfim, mas que seja de rosca, tá? Vai conectar ela, vai rosquear e vai remover esse dispositivo rotacionando. Então ele vai sair da pele do paciente rodando, tá? E vai sendo tracionado para cima ao mesmo tempo que você está rodando, você faz a tração para cima para poder tirar esse dispositivo. E essa orientação ela é fundamental que seja feita, né? Na unidade receptora eles tinham um serviço de raio-x lá, inclusive. Eu falei, olha, se quiserem tirar um raio-x prévio antes da remoção do dispositivo, para você ver como é que ele está alocado e tudo mais, pode tirar. É um dispositivo que ele é radiopaco, né? Então essa ponta do catéter ela é radiopaca, ela pode ser feito raio-x e você vai observar ela lá dentro. Da mesma forma, depois que retirar o dispositivo, o paciente não precisa necessariamente de uma avaliação do ortopedista, tá? Não precisa. Retirou o dispositivo, pronto, vida que segue, curativo simples e vida normal. Não tem nenhum impedimento para esse paciente, ele pode voltar a andar, pode voltar a correr, pode voltar a jogar bola, pode vida que segue normal. Não tem nenhuma outra complicação, quando a punção é bem feita, né? Não tem nenhuma outra complicação quando utilizamos o uso dos dispositivos intraósseos. Beleza? Então esse foi o atendimento que a gente fez. Muita gente acha que punção intraóssea você só vai utilizar no paciente em PCR e não é bem por aí, tá? No nosso caso era um paciente em hipoglicemia e a gente utilizou o recurso que nos cabia naquele momento. Então a gente tinha a condição de executar punção intraóssea, foi isso que foi feito, né? Agora eu quero saber de vocês aí que estão assistindo essa live, o que vocês acharam desse atendimento? Vocês acharam que podia ter esperado mais, deveria ter tentado mais punções venosas, deveriam ter optado por outro sítio de punção venosa? O que a gente poderia ter feito aí de diferente para esse paciente, para que ele tivesse um sucesso aí, que não precisasse da punção intraóssea? Vocês acham que vocês fariam alguma coisa diferente? Vocês acham que foi legal? O que eu têm aí para me dizer? O Alex Coimbra está perguntando sobre o acesso da jugular. Eu acho ótimo o jugular. Eu acho ótimo. Eu canso de puncionar a jugular dos meus pacientes também. Mas nesse caso, especificamente falando, ela era muito baixinha, então ela tinha 1,55 aproximadamente e pesava 150 quilos, então ela não tinha pescoço, ela era uma coisa muito compacta, né? Extremamente brevilínea e não tinha pescoço. A gente até, cheguei a observar o pescoço, tentei puxar o máximo que eu conseguia ali o corpo dela para baixo para tentar observar a jugular dela, mas naquele momento eu nem tentei a punção da jugular. Eu observei a dificuldade e já tinha feito 3 punções venosas periféricas. Então eu optei por já ir para a intraóssea do que ficar tentando mais uma vez, né, dessa vez no acesso jugular. No geral, eu acho a jugular ótima. Eu adoro a jugular. Mas nessa paciente, como ela era muito corpulenta, a gente preferiu logo garantir o acesso
e iniciar a medicalização dela porque ela precisava, ela merecia a reposição de glicose o mais rápido possível, beleza? Então até o condutor falou pra gente, né? Falou, viu, vamos tentar fazer uma punção intraóssea. Aí saiu a ideia, vamos dizer assim, né? Partiu dele. Eu sempre carrego isso como um plano B, então punção intraóssea, ela é plano B, punção intraóssea é plano B. O plano A é sempre fazer a punção venosa mesmo, tá? Mas nem sempre dá certo. E quando não dá certo, a gente precisa optar outra alternativa. E aí a outra alternativa foi usar a punção intraóssea nesse paciente aí. Deixa eu ver aqui, a Dani Nascimento está perguntando, como é feito em criança? Muito boa pergunta, Dani. No EZ-IO, a gente tem as agulhas, que são as agulhas adulto, tá? Então ela bem comprida, né? 45 milímetros essa agulha aqui. E nós temos as agulhas pediátricas. No caso, vou pegar a menorzinha aqui, que tem 15 milímetros. Então ela é bem pequenininha, que dá para fazer a punção na criança também. Os sítios de punção também na criança também podem ser na tíbia, tá ok? Tanto proximal quanto distal. O que acontece é que na criança a gente precisa fugir do anel epifisário. Então o anel de crescimento, né, que é uma região ali de células jovens, células ósseas jovens, que estão se transformando de cartilagem para osso e fazendo com que esse crescimento ocorra, tá? Então essa criança ela pode ser puncionada intraóssea e a medição vai variar um pouquinho a coisa, vai puxar 2 milímetros para baixo da protuberância anterior da tíbia, você puxa 2 centímetros para baixo e 1 centímetro para dentro. Pronto, você já está no platô tibial, já pode fazer a sua punção na criança ali sem menor problema. É muito tranquilo de fazer essa punção também com o dispositivo apropriado. Se o dispositivo que você for utilizar for o Big, você precisa ver a idade da criança e titular ele de acordo com a distância. Então, uma criança de 3 a 6 anos ficaria a essa distância da pele, a agulha ficaria a essa distância da pele. Uma criança de 6 a 12 anos já ficaria mais próximo da pele, né? Então ele diminui a distância da pele para a agulha, uma criança de 6 a 12 anos, beleza? Mas dá para se utilizar os mesmos sítios de punção na tíbia proximal ou distal dessa criança. A Bru está perguntando, esse dispositivo é da unidade ou é pessoal? Esses daqui são meus, por causa do centro de treinamento. Então, eles vêm escrito aqui, né, que são para uso exclusivo de treinamento, beleza? Esses aqui são meus, tudo bem? Esses que eu estou mostrando para vocês são meus. Agora, a unidade, a punção que eu fiz, não foi com o meu equipamento. Foi com o equipamento desse daqui, com o EZ-IO, tá? Da Arrow. Então é o EZ-IO da Arrow. E esse equipamento aqui é disponibilizado pela unidade. Então a unidade disponibilizou para a gente e a gente pode utilizar nos pacientes lá. Mas eu tenho o meu pessoal, que é o que eu estou mostrando para vocês, mas lá na vítima a gente usa do setor. Alguém tinha perguntado mais cedo sobre preço. Uma agulha disso aqui custa uns R$300, tá? Essa é a expectativa de preço, é a margem de preço da agulha do EZ-IO, é R$300. Ela é descartável, de uso único, colocou dentro do osso do paciente e joga fora. O drive, tá? O drive ele geralmente vem em consignação, dependendo do contrato que você tem aí, o driver vem em consignação e a bateria dele é finita. Uma hora a bateria acaba. E você sabe que a bateria está boa quando ele acende uma luz azul, verde aqui, ó. Então ele acende uma luz verde, quer dizer que a bateria está boa. Quando ele acender uma luz vermelha, quer dizer que a bateria está indo para o pau. E não dá para trocar a bateria dele. Não dá. Você precisa trocar o driver inteiro, beleza? Então é algo que você precisa prestar atenção aí na sua unidade, se você vai ter condições de
manter sempre, né, um contrato bacana que você possa trocar o drive sempre que você precisar e tudo mais. Tudo bem? Mas ele dura bastante. Esse aqui é meu de treinamento, eu tenho faz 2 anos e até hoje não precisei trocar a bateria. Outra coisa que a gente usa bastante é o Big. O Big ele custa em torno de 150 até 600 reais, depende aonde você está utilizando ele, né? Qual foi a forma de contrato que você utilizou para poder adquirir a compra dele. Mas ele custa isso daí, em torno de 150 até 600 reais cada um desses daqui. E o conjunto todo dele é descartável. Então, uma vez que você retira a trava de segurança, posiciona no osso e dispara, pou! Ele perdeu, já era, acabou. Tira, joga fora, despreza e acabou, entendeu? Então ele também é de uso único. Não são equipamentos baratos, mas o acesso venoso periférico também não é barato, né? O gelco que a gente usa no SUS, vamos dizer assim, no pronto-socorro, né? O catéter Insight que a gente usa, gelco é marca, né? Mas o abocate, o gelco, o catéter Insight que a gente usa no nosso dia a dia, ele custa pelo Brasíndice, que é o índice brasileiro de materiais e medicamentos, né? Ou pelo Simpro, que é outra tabela que também normatiza os preços no Brasil, ele custa em torno de R$10,52. Esse é o preço dele de tabela. Só que existem dispositivos venosos, tá? Gel que custa R$90. Um gelco, R$90. Então a gente entende também que não é questão do preço, é questão da necessidade. Será que o paciente merece, será que ele precisa nesse momento desse tipo de recurso? Se ele precisa desse tipo de recurso, ok. Se ele não precisa desse tipo de recurso, por que é que eu vou insistir com ele, né? Então, são essas as variantes aí que a gente tem no nosso meio, no nosso dia a dia com relação a preço, custo e se vai usar ou não. Exatamente, usar com critério, Jason. E outra coisa, se o seu serviço tem o recurso, use. Se o recurso está lá, se você sabe usar, use o recurso. Porque se você não usar, não tem por que o recurso ficar ali, né? Então, se você segue uma base de critérios, utiliza o recurso quando ele tem que ser utilizado, e quando você precisaria fazer isso, você não faz, você fica tentando 10, 15, 20, 30 punções no paciente, está sendo prejudicial para o paciente e para o próprio serviço. Falou, opa, peraí, aqui em um mês nunca ninguém usou o EasyIO? Poxa, então não precisa dele, devolve, né? Quando acabar, acabou então, porque não precisa, ninguém usa, não serve para nada. Então, assim, é um recurso que a sua instituição adquiriu, sua instituição comprou. Você sabe utilizar, foi treinado para isso, use. Quando for a hora, use. Vai ser bom para você, vai ser bom para o paciente, vai ser bom para todo mundo. E vocês que estão vendo aí, que são gestores, que lidam diretamente com os gestores, é um dispositivo que pode encurtar e muito o tempo de internação do paciente. No caso de uma hipoglicemia, por exemplo, se eu protelo essa correção glicêmica até levar o paciente para uma unidade de intra-hospitalar, até funcionar esse paciente, a gente iria utilizar muito mais gelcos, muito mais catéteres, demoraria muito mais para poder fazer a correção neurológica dessa paciente e o risco dela evoluir negativamente do ponto de vista neurológico é enorme. Então eu posso induzir o paciente a uma encefalopatia por conta de uma protelação, que eu fiquei protelando, fiquei embaçando para fazer o procedimento que era salvador de vidas. Então, uma coisa que ela teve alta no mesmo dia ela foi embora para casa, poderia se transformar em um grande desastre, aí, deixando ela internada dias e dias e semanas e meses até, pedindo vaga, usando um leito de UTI por conta de uma hipoglicemia. Tudo bem? Às vezes são mais de 10 punções no paciente, na pediatria principalmente, né? E fica tentando. Eu mesmo já participei de eventos onde milagrosamente a gente conseguiu um acesso jugular de uma criança, mas depois de 32 punções.
Criança tinha 5 anos, acho, com desidratação severa, foi puncionada 32 vezes. E depois que eu acabei o meu procedimento, consegui pegar uma jugular dela por milagre, a mãe veio conversar comigo, eu falei, ai meu Deus, eu vou tomar um esporro aqui, né? Vou ser enrabado. E ela falou o que pra mim? Muito obrigada por não ter desistido do meu filho, por ter continuado tentando, né? Até conseguir finalmente pegar um acesso. Então assim, se tivesse uma punção intraóssea naquela oportunidade, você pode ter certeza que 1/3 dessas punções não seriam feitas e a correção do paciente seria muito mais rápida do que o que foi. Então, sim, às vezes a gente tem que dar a melhor opção para os nossos pacientes. Tem que dar a melhor opção que temos na nossa unidade, dar um conforto melhor para o paciente. Com certeza, Sara, faz parte do procedimento, né? E com base no conforto, mas dói muito. Não dói tanto assim, tá? A incisão, ela é similar, o padrão de dor é similar ao de uma punção venosa. O que dói é a infusão intraóssea. A infusão, não a punção. A infusão dói, porque tem a matriz óssea, que tem uma pressão ali de mais ou menos uns 70 milímetros de mercúrio, e para vencer essa pressão, acaba gerando dor. E para evitar a dor e garantir um conforto humanizado para o paciente, basta usar 3 a 5 ml de lidocaína para o paciente adulto, paciente pediátrico de 1 a 3 ml de lidocaína para poder evitar a dor do paciente que está consciente ou que vai ficar consciente depois. Eu poderia falar sobre a fixação da agulha e os cuidados que devemos ter com a punção. A fixação da agulha do EZ-IO, ele vem com o próprio fixador dele, tá? Então existe o fixador do EZ-IO, ele é adesivo, tudo bem? Então você consegue realizar aqui a punção dele, fez a punção, remove o adesivo e já deixa ele fixo. Na foto do history estava lá, fixado já, tá bem bonitinho. O Big, ele não tem fixador, tá? Mas a gente pode utilizar a própria... não tem fixador adesivo, né? A gente pode utilizar a própria trava dele de segurança como um auxiliar para poder fixar a agulha. Então aqui, ó, você observa que ele tem, deixa eu ver se eu consigo canalizar aqui, não sei se vai pegar, muito grande, não tá pegando, mas tem aqui 2 rebarbinhas aqui na frente, ó, e essas 2 rebarbinhas é que elas vão encaixar na agulha do intraóssea. E você pode colocar ali um esparadrapo. Geralmente eu faço, quando eu usava o Big, fazia borboleta dupla. Então uma borboleta para um lado, outra borboleta para o outro, em cima do fixador. E aí a gente já deixava ele bem fixo, bem rígido, bem tranquilo. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas, coloca aí que eu tô aqui para responder. Pelo menos tentar responder todos vocês. Valeu, beijão, tchau, tchau.